Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Eu sou Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui neste domingo abençoadamente maravilhoso, no programa Viver Bem. E como todos os domingos, estou juntinho de cada um de vocês que estão aí na sua casa, no seu trabalho. Hoje o programa, gente, tem alguém muito especial, como todos os convidados, mas hoje é realmente um convidado. Ele ainda não é do time do programa Viver Bem, mas é um profissional, um psicólogo que eu conheço há muitos anos. E o tema que a rádio passou, né, os ouvintes, tem muito a ver com o que ele faz. Eu o conheço mais de perto como profissional, como aluno também, que o foi. É o doutor Ricardo Leão. Já já ele vai se apresentar, ele está estreando hoje como um convidado muito especial. Conseguiu uma vaguinha na agenda dele, gente. Esse profissional viaja o mundo. E o tema é trabalho voluntário. Qual é a influência na saúde mental? Olha que bacana. Então, quero convidar a cada um de vocês, ouvintes do nosso programa Viver Bem, que colaborem. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pode passar o e-mail para o viverBem@radiocatedral.com.br, que a nossa equipe aqui de produção está ligadinha neste domingo aí para ajudar a todos vocês. E se também tiver sugestões de temas como esse aqui foi sugestão de temas de ouvintes. Se você tiver sugestões de temas, também passa para a gente. Pode passar pelo Facebook, pode passar pelo nosso Instagram, no direct. Nosso Instagram é o PGM Viver Bem, é tudo junto. Ou pelo nosso e-mail Rádio Catedral, né? Que é viverbem@radiocatedral.com.br. Hoje o tema que será abordado pelo Dr. Ricardo Leão, que é psicólogo clínico, ele que é o nosso convidado de honra hoje. O tema é trabalho voluntário e influência na saúde mental. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, doutor Nascimento. Boa tarde, caros ouvintes. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, né? Com todos aí que nos ouvem nesse domingo à tarde, né? É uma alegria estar aqui com você, viu? Eu agradeço imensamente, Sônia, desse convite. Espero aí atender aos nossos queridos espectadores aí. O Dr. Ricardo Leão, ele é especialista em logoterapia e análise existencial, mas você também é funcionário público, me parece. Fala um pouquinho aí. Um cara que teve um sonho de fazer psicologia e realizou depois de muitos anos, mas a primeira graduação foi administração de empresas. Olha. Também tenho pós-médio em técnica de contabilidade, segurança do trabalho, que eu já exerci. Amo idiomas, sou fluente em espanhol, inglês, não é? Enfim, em termos de acadêmico e carreira, é isso aí. Ele falou enfim, mas eu quero dizer que não é o fim, porque não ele esqueceu que o principal, ele é voluntário de carteirinha, gente. E vamos começar, doutor Ricardo, perguntando o que é trabalho voluntário. Doutora Sônia, voluntariar-se é autotranscender-se, né? É dedicar a uma causa, dedicar ao outro. É um propósito de vida que você se dedica. Precisa de amor e tempo, coisas preciosas para nós e de muito valor para quem recebe isso, né? A gente pode voluntariar sozinho, em grupos, ou vinculado a uma organização. Quando eu falo, né, voluntário sozinho, você pode, por exemplo, adotar um canteiro lá na sua rua, né? Ou frequentar um orfanato para ir história para criança, não é?
E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi do Steve Jobs, né? Que eu não quero ser o cara mais rico do cemitério. Né? Não é o que mais me importa, dizia ele. Né? Eu quero ir para a cama à noite e pensar que, de fato, alguma coisa grande eu fiz. Isso é o que mais importa para mim. Bonito. Não é bonita essa frase, né? É. E a gente sabe, né, quem foi Steve Jobs, não é verdade? Sim, sim. Entendeu? Então, a gente pode fazer muita coisa como voluntário. Eu, por exemplo, gosto de trabalhos sociais, né, com a população em situação de rua, e esse hobby que você fala, né, de voluntariar em eventos esportivos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Muito bacana. E eu sei que tem uma lei, eu também sou voluntária há muitos Sim, anos, tem uma né? Mas lei. não tanto quanto o doutor aqui, Ricardo, mas existe uma lei que regulamenta, e está descrito no dicionário que a palavra 9608, né, de 98, exato. a palavra voluntário é o conjunto daqueles que se dedicam de forma espontânea, ou seja, por vontade própria, a exercer algo em prol de alguém. E algo não remunerado, né? Não A remuneração não é monetária, né? A remuneração é de prazer, é de alegria que você se proporciona ao se dedicar a uma pessoa, a uma causa, né? E é o legado que você consegue deixar. Sim, eu gostei muito quando você falou sobre esse autotranscender-se. Autotranscender é você estar ali, né? É algo que você faz em favor de uma outra pessoa, né? E como você fala, sem a remuneração monetária, financeira, mas eu acho que você ganha tanto mais, sabe? É algo imprecificável, doutora Sônia, é algo, meu caro, minha cara ouvinte, é algo que não tem preço, né? Mas tem valor. Tem valor. Tem valor e muito valor. Eu diria que é um dos gestos mais nobres da humanidade. É verdade, né? E mais perguntas chegando. Quem pode ser voluntário, doutor Ricardo? Precisa de alguma capacitação, alguma formação ou fazer algum curso? Não, doutora Sônia, voluntário pode ser qualquer pessoa, né? Ainda há pouco eu falei do exemplo de você poder adotar um canteiro, né, na sua rua para deixar o local mais bonito, mais arborizado, né? E outra pessoa possa estar ali aproveitando aquela sombra, um passarinho que faz a sua casa ali, e você pode ter o prazer de ouvir o canto desse pássaro pela manhã, não é? E qualquer pessoa pode ser, não é? Quando você está, por exemplo, voluntariando sozinho, né? Um hospital, você pode ir lá, eu já vi uma vez no INCA, as pessoas vão lá com o violão e tocam os pacientes que estão acamados. É mesmo? E isso alivia a dor daquele paciente. Isso faz ele tirar o foco daquele sofrimento dele, né? E às vezes emociona aquela pessoa que está ali a ouvir aquela canção, que ela está ali só vendo branco, só vendo parede, né? Longe da sua família, e você está ali dando um pouco do seu valioso tempo para aquela pessoa. Então você não precisa de formação, capacitação, qualquer pessoa. Só tempo e amor. E tempo é valioso, né? Mas entrar numa instituição como uma rede hospitalar, será que um voluntário chegar, sou voluntário, e ir visitar os leitos, isso é fácil? Você vai ter que se cadastrar, né, para poder, na instituição, pra poder fazer. Mas eu já vi também pessoas que tem um orfanato aqui perto do Flamengo, que as pessoas vão lá para contar histórias para as crianças que estão ali internadas. Inclusive eu soube disso porque uma vez eu fui fazer com amigas visita ali no Natal. Levamos brinquedos, levamos doces, bolo, fizemos uma festa natalina para as crianças, né, que não haviam sido apadrinhadas, porque você tem um período que algumas pessoas vão pegar as crianças e levar para suas casas, né? E aquelas crianças estavam ali sem ninguém. Então a gente foi ser esse alguém para essas crianças que ali estavam, né? Foi uma tarde prazerosa para mim, para as crianças. A gente foi as crianças no colo,
na carcunda, aqui nos ombros, né? E faz uma festa. E você pode, né, dedicando o seu tempo aí, ajudando numa causa que você acha viável, né, que você acha louvável, não é? Obviamente, quando você está vinculado a uma instituição, você tem que dar um termo de adesão onde diz as regras do jogo, né? Aquilo que você é esperado a entregar e o que a organização espera de você. Eu acho importante para a tua segurança também. Você falou dos orfanatos. Eu, meu esposo, visitamos asilos também para contar a história, mas principalmente para ouvir as histórias de uma vida, que são os idosos. Né? E muitos são deixados pela família nos asilos, né? E o que eles mais querem não é presente, não é nada. É presença. É a presença. Então, quem ganha mais, eu digo, quando nós saímos, nós e um grupo, né, da nossa paróquia, quando nós saímos desse lugar, nós todos estamos muito preenchidos, viu, doutor Ricardo? Fantástico. Você acaba de me lembrar uma história, uma experiência que eu tive na adolescência, né? Na qual estava vinculado à época a uma instituição religiosa evangélica, que eu visitei um hospital ali no Rio Comprido e havia uma senhora muito católica com seu terço na mão, entrevada numa cama. Essa senhora trazia uma culpa imensa pelos abortos que ela havia feito. E ela dizia que Deus já estava punindo, e quando ela falava isso, ela chorava. E naquele momento ali, eu ainda não tinha formação em psicologia, mas eu fui como psicólogo para ela, que pude ouvir a sua dor, trabalhar de uma certa forma a sua culpa. E ela já estava ali há muitos anos. Você acredita, Sônia, que dias depois essa senhora veio a falecer? Eu entendi que ela estava esperando alguém apenas para acolher, né? Aquelas questões ali que estavam angustiando a ela, que ela achava que Deus estava culpando, punindo ela pelos abortos que ela fez, né? E ela simplesmente partiu dias depois. E quer dizer, então ali eu fui aquele outro, né? Aquela pessoa amiga que não julgou, que não a criticou, mas acolheu, que a ouviu, né? Então, essas experiências, sabe, como a gente falou ainda há pouco, não tem preço. Tem valor. Tem valor, né? Tem valor. Doutor Ricardo Leão, você, que eu sei, é voluntário há muitos anos. Essa paixão foi inspirada em alguém, outro voluntário? Como foi? Conta um pouquinho, porque acredito que os nossos ouvintes já sintam o amor que você tem por esse lugar, né, de ser voluntário, além de ser psicólogo, e acredito que os nossos ouvintes estejam curiosos. Conta um pouquinho. Bem, como eu falei brevemente ainda há pouco, eu me vinculei, né, era membro de uma igreja evangélica, e ali a gente aprende valores como amor ao próximo, não é verdade? Sim. Na época, eu, por ter um pai analfabeto, eu criei um projeto de alfabetização de jovens e adultos, num espaço ali cedido para a igreja, que na época eu congregava, para alfabetizar o meu pai. E a ideia não era só alfabetizar o meu pai. Por saber a luta que ele travava, por não conhecer o mundo das palavras, das letras, eu resolvi também abrigar, receber outras pessoas, membros dessa igreja, membros da comunidade. Nós tínhamos ali, temos ainda, né, muitas comunidades carentes, para alfabetizar essas pessoas também. Eu fui alfabetizador voluntário por 6 anos. Né? Eu me lembro de uma senhora de 80 anos que tinha artrose na mão, que eu pegava na mão dela, ela aprendia a escrever o seu nome, não é? Ela tinha dificuldade, mas ela não deixava de ir à aula. Eram 2 horas e meia, aula diárias, e que eu fazia com tanto amor, sabe? Era tão bom. Eles tinham a experiência, eles tinham a vivência, eles tinham coisas que eles tinham realizado na vida, e eu estava ali como um menino, jovem,
para ensinar, né? E foi tão prazeroso isso. Mas antes disso, eu me lembro agora, me vem mais memórias da minha infância, que eu ainda criança, eu tomava conta dos filhos da minha vizinha, eu fazia compras para ela no mercado, quando ela não podia, porque tinha que tomar conta das crianças, né? Isso também é voluntário, então acredito que estava já no sangue ali, né? E a gente aprende isso muito com Cristo, né? O maior exemplo de voluntariado, né? De entrega. Sim, amar ao próximo. É verdade. Muito bonita essa história. Quero ouvir mais, viu, doutor Ricardo? E quais são as influências para a saúde mental de um trabalho voluntário? Sônia? Porque são muitas, né? Com certeza, com certeza. A gente tem estudos, né, que demonstram isso, não é? Que o voluntariado ele não somente contribui para o aumento do bem-estar, como também para a diminuição de sintomas, por exemplo, como estresse, ansiedade, né? E melhore muito a nossa qualidade de vida, né? Alguns estudos vão, inclusive, destacar que o trabalho voluntário é uma estratégia na promoção de saúde mental, principalmente na população idosa, entendeu? E isso quem diz não é somente eu, né? Tem uma psicóloga chamada Flávia Muric, que eu estava lendo um artigo esses dias. Ela é professora do Departamento de Neurociência e do Comportamento da USP de São Paulo e também diretora do Serviço de Psicologia Hospitalar no Hospital da Clínica Ribeirão Preto, né? Então ela corrobora com essa minha fala, né? O voluntariado ainda nos proporciona melhoria significativa na visão de nós mesmos, por estarmos vinculados a uma causa com valor pessoal e social, reconhecimento social, né? De altruísmo, né? De disponibilidade de ajudar. Eu me lembro quantas vezes eu fui voluntário agora nas Olimpíadas de Paris, já estava lá em Paris, né? E quantas vezes os nossos nomes, né? E a palavra voluntária aparecia nos telões e as pessoas agradeciam a nossa dedicação ali. Como eu falo isso, eu não estou falando que a gente tem que buscar glória, né? Porque essa recompensa vem de uma outra forma. Mas é bom você saber que seu trabalho está sendo, de certa forma, reconhecido, né? E a satisfação, né, de perceber que você pôde mudar a vida de alguém, né? Pôde interferir na sociedade, né? E também dar esse sentimento de pertencimento de grupo, né? Quando você fala de trabalho voluntário com outras pessoas, né? E isso gera na gente que sensação de prazer, de satisfação, de gratificação, né? E eu sou testemunha disso e as pesquisas corroboram comigo. É muito, muito bacana. E quando você fala desse local da redução do estresse, a gente acompanha mesmo isso em consultório, né? Eu atendo alguns voluntários e quando não são, nós até no setting terapêutico, muitas das vezes, claro, o psicólogo não aconselha, mas ele orienta. E a gente provoca uma de-reflexão, a gente provoca uma reflexão e, embutido a isso, muitas das vezes é se disponibilizar, né, para ajudar alguém. E alguns vão para o trabalho voluntário, seja na igreja, seja numa praça, seja ouvindo pessoas. E o retorno destes pacientes é sempre redução de ansiedade, redução do estresse. Você acaba deixando assim, você acaba distanciando, é o autodistanciamento. É o Você acaba deixando os seus problemas de lado, não que ele não deixa não de existir, mas você não está tão hiperfocado nele, né? Você está ali, né, se dedicando a outro, vendo como você está impactando aquela vida, né? Isso é tão gostoso, né? É aquela sensação do sorriso que você gera no outro, né? É tão bacana isso, doutora Sônia. Quem mais se dedica ao trabalho voluntário? É o homem ou a mulher? Bom, Sônia, isso depende. Por exemplo, numa Copa do Mundo, que eu já fiz duas, né? No Catar e na Rússia, a gente vê mais o público masculino, né? Porque o futebol ainda está muito fechado no clube do bolinha, não é verdade? Mas, no geral, a gente percebe que são as mulheres, né? Vocês têm essa capacidade maior do que nós homens de doar, né?
talvez pela maternidade, pelo cuidado com os pais, que geralmente é atribuído, né, às mulheres, não é? Mas, no geral, pode dizer que são as mulheres que se dedicam mais. Nos eventos gerais geral que eu participo, perdão pelo equívoco, as mulheres se dedicam bem mais ao trabalho voluntário. Perfeito, como todos os dias, né, gente? O despertar é um milagre. E se estamos aqui, né, nesse plano terreno, ainda temos a vida eterna, mas estamos aqui. É para agradecer, é para sermos gratos, é para nos doarmos nessa conexão humana e com a natureza, sermos quem somos, filhos de Deus, em todos os minutos, a partir do despertar. Estamos hoje aqui no programa Viver Bem com um convidado muito especial, ele que é voluntário, é o Dr. Ricardo Leão, ele que também é psicólogo, ele é especialista em logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida, e a vida dele é preenchida de sentido porque ele é um voluntário de carteirinha há muitos anos. Estamos voltando para o segundo bloco e eu quero convidar a todos vocês a continuarem participando, passando e-mail aqui para a gente, viverbem@radiocatedral.com.br, ou pelo nosso direct do PGM Viver Bem, ou pelo Facebook. Dá um jeitinho e entre em contato com a Rádio Catedral. A pergunta, doutor Ricardo, é: o que se ganha? Vejam, o que se ganha sendo um voluntário? Existem custos? E essa pergunta é muito interessante, eu gostei quando ela chegou, porque hoje as relações parecem que todo mundo só quer ganhar. Verdade. Não é isso? Verdade. E o que se ganha, doutor Ricardo? Bem, vamos começar da seguinte forma, né? Quando você está vinculado a uma instituição, eu vou responder de frente para trás. Os custos são bem menores, né? Basicamente é o seu tempo e que você dedica, porque a instituição vai dar alimentação, vai dar o transporte, né? Quando você sai da sua cidade, do seu país, os custos aumentam, são maiores, né? Você tem a passagem aérea, você tem o seguro viagem, a hospedagem, né? Isso é quando você não consegue uma alma bondosa que te patrocina, não somente que patrocina, mas também que te recebe na sua casa para você poder realizar a sua missão, não é? Mas o custo aéreo, quem paga? Vamos lá. O custo aéreo, nenhum evento, por exemplo, a FIFA, a Euro, né, os Jogos Olímpicos não pagam acomodação. Raramente você tem uma acomodação paga por um evento. Por exemplo, quando eu fui para o Catar, o país nos deu lugar para ficarmos, né? Quando eu fui fazer o European Championship em Munique em 2022, a organização nos deu um alojamento para ficarmos. Mas, na maioria das vezes, e eu posso dizer que eu já fiz mais de 20 voluntariados na vida, a maioria não dá, né? E isso é um dificultador para algumas pessoas, né, que não têm condições, às vezes, de arcar com uma acomodação num país, por exemplo, europeu, onde a moeda é mais forte do que a nossa, não é? Mas o que o voluntário vai ganhar, né, de forma tangível, vai estar lá no momento da aplicação, não é? Dizendo se o evento vai dar acomodação, se não vai, o que ele vai ter em termos de benefícios, né? Mas eu acho, Sônia, que o ganho é tão maior desses gastos que eu citei, né? Você recebe aquele feedback dos assistidos, né, daquilo que você aprende, né, você faz novas amizades, sabe? Nesse bojo você vem aí com convites de amigos, né, que você conhece nessa trajetória. Disse: Ricardo, se você quiser, você pode vir ao meu país, fica na minha casa, né? Você também recebe esses amigos que você conhece na sua casa. E o Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, é convidativa, né? Uma cidade hospitaleira, não é verdade, doutora Sônia? E você acaba recebendo pessoas na sua casa, essa troca ela é tão gostosa, não é? Você também aprende a improvisar, a sair da sua realidade, do seu comodismo, né? E essa nova realidade, ela acaba quebrando a rotina, né?
do ir e vir para o trabalho, para casa, né? Você acaba estimulando a fazer novas conexões neurais. Isso é ótimo para a mente, né? Que estimula a mente. A nossa mente, ela é ávida por coisas, por novidades, por coisas novas. Quando você vai para um país, você te defronta com uma realidade que não é sua. Você tem que se adaptar, aprender como chegar ao local do evento, né? E você aproveita também, quando dá tempo, para passear um pouquinho, para conhecer aquela cidade, e você está ali, né, fazendo um trabalho voluntário. Em suma, né, quando você faz algo pelo mundo e pelo próximo, né, sem esperar nada de troca, isso é tão legal, isso é altruísta, não é? Sem esperar nada de troca. É verdade. Isso é o seu legado. Né? Isso é só pegado na areia que certamente a onda do mar não leva. Nossa, isso cura, né? Muitos transtornos, muito estresse, muita ansiedade, isso cura. Isso ameniza bastante o sofrimento das pessoas. Sim. E a gente percebe, sente, né? Eu ouvindo o Dr. Ricardo falar, e eu sinto aqui essa... vamos falar que a energia é algo tão positivo, né? Os olhos dele brilham. O voluntariado é a energia do amor. E acredito, claro, ele é funcionário de instituição pública, acredito que esse ser voluntário preenche tanto que acaba também sendo reproduzido nas suas próprias atividades, sejam elas administrativas ou não, na instituição. Com certeza, né? Porque eu acho que se você aprende nessa jornada voluntária, você vai usar no teu dia a dia. Está dentro de você, você absorveu aquilo, você aprendeu aquilo que está ali dentro. Isso você usa no teu dia a dia, no trabalho, né? Na sua vida. Você tem causos para contar com os amigos quando você vai sair, né? Experiências, né? Como essa que ela tem para você aqui. Né? Isso nos enriquece tanto, isso me enriquece tanto. Chegou aqui, doutor Ricardo, uma pergunta da ouvinte Sandra Mota. Ela é ouvinte Olá, assídua. Sandra. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Ela é ouvinte assídua do programa Viver Bem. Ela é da área de saúde, é enfermeira. Ela frequenta a paróquia, uma paróquia em Bangu, e ela pergunta: o que a Bíblia diz sobre o trabalho voluntário? Eu acho que o versículo chave para isso é amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Jesus vai dizer que você foi o próximo, você foi Cristo quando você foi lá, visitou o encarcerado, cuidou da ferida de uma pessoa doente, não é? Abrigou aquele que tinha frio, né? Ali você está sendo voluntário, ali você está sendo Cristo para aquela outra pessoa ali. Eu até quero, assim, além de agradecer ao ouvinte, complementar, porque é tão bonito, né? Tanto a pergunta, nós estamos numa rádio católica, e também a resposta do psicólogo, um profissional, mas uma pessoa humana. Né? Ele é voluntário e é uma pessoa humana. E ele falando dessa luz de Cristo, né? Amar ao próximo. E eu diria que toda a Bíblia fala sobre o amor, fala sobre a caridade, fala sobre o bem ao próximo. E a pessoa que é voluntária, ela faz com a graça e pela graça. Né? E tem uma passagem de Pedro que eu não sei ao certo, né? Mas essa passagem em Pedro, no apóstolo, diz que cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então veja, se nós recebemos o dom, algo, colocar a serviço, isso é tão bonito e me traduz o ser voluntário. Verdade, nós devemos ser rios, né? O rio, ele flui, ele não fica parado como o mar morto, né? Ele flui, ele alimenta, ele dá vida a quem está em volta, né? Eu acho que com a nossa energia a gente pode ser rio, né? A gente pode alimentar, a gente pode ser o próximo do nosso próximo. É verdade? É verdade. E o tema que fala dessa saúde mental, a gente identifica que todo voluntário,
ele, claro, nós somos humanos, somos passíveis de sofrermos a imprevisibilidade da vida, as perdas. Não estamos negando essa outra faceta da vida, não é verdade? Mas sentimos que o voluntário ele traz esse olhar mais positivo. Apazigua essa parte, né? Ameniza esse sofrimento. Ele tem, digamos, uma alegria. Todos nós devemos cultivar, né? Mas o voluntário ele tem um olhar mais positivo sobre as dificuldades que a vida inevitavelmente apresenta. Nós, eu vou lembrar de uma fala de Frankl que ele diz, a vida, Viktor Frankl, que é o pai da ciência logoterapia, ele dizia assim, a vida é sofrimento, ou seja, é algo que é inescapável. Todos nós vamos estamos sujeitos a isso. Estamos e passaremos inevitavelmente. Se é inescapável, não escapa a ninguém. Criança sofre, né? Não o sofrimento do adulto, mas a criança sofre também quando ela é frustrada. O sofrimento também tem o seu valor. E o voluntário, ele ressignifica, e é isso que eu identifico, psicologicamente falando, ele ressignifica de uma forma mais leve o seu sofrimento. Ele não para no sofrimento. Ele legitima aquele sofrimento, mas o olhar dele é para a vida que segue em frente como um livro. Verdade. Qual a importância, doutor Ricardo, do trabalho voluntário para a sociedade? Pergunta da produção. A gente viu isso agora na pandemia, não foi? Verdade. A pandemia nos ensinou e motivou muita gente, né, a ser voluntário. Por exemplo, aquela pessoa que não podia sair de casa porque ela não poderia se expor. O vizinho ia lá, fazia compras para ela, não é? E a gente viu o pessoal da saúde abraçando a causa, indo lá, se expondo ao risco, né? E de uma certa maneira se esquecia de si e ia ajudar o outro. A gente vê nas calamidades, como aconteceu agora no sul do Brasil, Sim, as pessoas se mobilizando, né, para poder atenuar o sofrimento dos nossos amigos e irmãos gaúchos, não é? Você vê como a solidariedade, como o voluntariado foi importante ali, nos desastres também que ocorrem aqui nas nossas comunidades carentes, né? Na região serrana, a gente vê que as pessoas se mobilizam, né? Sônia, por isso que nos dá esperança, porque o mesmo homem que fez a bomba, né, que às vezes faz ações não tão nobres, é aquele mesmo homem que às vezes, ou mulher, né, claro, que vai também se dedicar a uma causa, se dedicar a alguém, a algo. Sim. E essa importância para a sociedade, gente, eu diria que é também promover uma inclusão social. Nós mexendo, quando falamos em sociedade, nós estamos falando de uma comunidade. Vejam, comum, unidade. Tornar unitário algo que talvez esteja excluído. Então, o trabalho voluntário tem isso porque fortalece laços comunitários. A pessoa ela vai e integra, e eu diria até ainda um pouco mais, nos proporciona consciência social. Verdade. Você vai me lembrar agora. Às vezes a gente espera muito do Estado, né? Sim. Que o Estado é ausente, que o Estado não funciona, não é? Que as coisas não mudam. E me lembra agora a frase de Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer para o mundo. Por que eu vou esperar que o outro faça se eu posso fazer? Né? Cabe a mim, se eu estou ali, está nas minhas mãos, é alcançável, por que não fazer? Né? Por que não mudar a sociedade que você está inserida através de pequenas ações? Gente, a gente não vai criar a roda, mas a gente pode ajudar o outro a amenizar o seu sofrimento. Não é? A gente não precisa de um Estado presente, nós podemos ser parceiros desse Estado. E o terceiro setor, Sônia, que é onde o voluntariado, né, está inserido,
é um meio, né, um nicho, podemos assim dizer, que cresce, não é? Que cresce no Brasil e no mundo. Verdade, que bom que cresce, que Uhum. bom que se desenvolve, que venham cada vez mais voluntários, pessoas interessadas em multiplicar os dons que gratuitamente recebeu de Deus. Então, se você tem, digamos, um dom da escuta, escutar, por quê? Eu falo isso, doutor Ricardo? Quando eu no atendimento psicoterápico com os meus pacientes, algum deles, e normalmente pessoas já aposentadas, falam, puxa, mas agora eu me sinto inútil, não tenho nada a fazer, todos vão para o seu trabalho, ninguém conversa mais comigo. Então eu atendi ano passado uma pessoa que estava com esta demanda de um vazio da própria existência. E dentro das orientações eu citei a possibilidade de fazer algo para alguém, já que ela frequentava paróquias, ela fazia ginástica também na praça, mas já estava deixando, ficando mais deprimidinha. E aí ela falou, mas o que eu posso fazer se eu não sei nada? Como nada? É só Nossa. de parar, pensar, respirar. Nossa, eu tenho a vida, tenho saúde, estou com o meu tempo. O doutor Ricardo falou de orfanato, eu mesma falei de asilo e assim foi. Né? Esse dom da escuta. Se temos o dom da escuta, podemos ser voluntários ouvindo, ou Sim. tem outra, Nós, tem um instituto até aqui perto, e não preciso nem falar o nome, porque acredito que vocês saibam, mas ali tem cegos. E aí ser voluntário para ler livro, uma horinha que seja, ser voluntário para ler livros, contar história para cegos. você também, doutora Sônia, você tem o CVV, Sim, que usa muito dessa escuta, desse acolhimento. Né? Pessoas que estão com ideação suicida, pessoas que estão depressivas, pessoas que não têm com quem conversar, ligam lá para o CVV e não precisa ser psicólogo, pessoal. É só ter disposição de ouvir, de acolher, sem julgar aquela pessoa que está ali, que não compartilhar o momento. muitos dos nossos ouvintes não sabem o que é a sigla CVV. Centro de Valorização da Da Vida. vida, é isso. Exatamente. Importante, né, dizer, porque nós somos, que bom, escutados aí por milhares de ouvintes, graças a Deus. Estamos, eu, a âncora do programa, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia, há algum tempo aqui com vocês em todos os domingos e muito grata, gente. Na minha clínica, muitos ouvintes aparecem para tomar um logo café, aparecem para receber um abraço. Aqui na rádio também, muitos ouvintes chegam, a gente tira uma foto para registrar aquele momento que é único e irrepetível, aquele abraço. O encontro é uma arte, nós não podemos perder. E devemos sim buscar fazer conexões humanas, porque quem nos liga é Deus, é o amor de Deus. E estamos falando, de certa forma, do amor de Deus no tema de hoje. Por quê? Se Deus nos concede a vida e se todos somos irmãos, veja, ninguém é melhor do que ninguém. Somos profissionais, somos humanos, somos irmãos. E muitos irmãos nos inspiram. Irmãos que são profissionais nos inspiram. E eu estou com um profissional que é psicólogo, ele, que é o doutor Ricardo Leão, que me inspira. Eu sou voluntária também, mas ele é aquele voluntário de carteirinha. Gente, é o último bloco. Então, encaminhe suas perguntas, suas dúvidas. Ao final do programa ele vai dar a rede social dele, porque muitos já me pediram aqui. Vai dar o WhatsApp, vocês podem alongar o contato com o doutor Ricardo Leão. O tema de hoje é trabalho voluntário, influência na saúde mental. Perguntas
que chegaram. Essa é interessante. Qual é, doutor Ricardo, o principal objetivo de um trabalho voluntário? Acho até que o doutor já falou, mas chegou e digamos que esse ouvinte, ou a ouvinte que enviou, ela tenha ligado o seu rádio agora. Sim. Né? Então, vamos responder. Qual é o principal objetivo? Eu acho que isso varia muito, doutora Sônia, de pessoa para pessoa. O meu principal objetivo é ser o próximo do outro, do outro próximo, né? Do meu próximo. É tentar ali, é ajudá-lo a ver que a vida faz sentido apesar de tudo. Você falou, a doutora falou ainda há pouco sobre sofrimento, né? Mas quando nós nos colocamos ali à disposição do outro, a gente ameniza o sofrimento daquela pessoa. E se nós estamos em sofrimento, aquilo também nos faz distanciarmos daquele mundo que às vezes a gente se coloca, né, sem saber conscientemente o motivo, para impactar a outra vida e sermos impactados. Porque o feedback é muito bom. Sabe, nos dá satisfação, nos dá alegria, né? E a forma que você tem de mudar o seu mundo, a sua comunidade, né, o seu entorno ali. É verdade. O doutor Ricardo fala de uma palavra que eu acho muito interessante eu ratificar. Ele fala desse impacto. E eu diria que o principal objetivo do trabalho voluntário é impactar a vida das pessoas através do bem. Então, fazer o bem. Quem ganha mais somos nós, que somos voluntários. E, claro, causa um impacto muito positivo na vida do outro. Imagina pessoas que são esquecidas por suas famílias, como os idosos, e muitas famílias por uma dinâmica de vida, eu acredito, vida porque maluca, nossa. Eu não gostaria de dizer assim, a família esqueceu porque quis, o idoso lá que o criou, que o colocou, que depois de Deus foi quem deu a vida. E aí eu prefiro dizer que a família está com uma demanda de vida tão grande, sim, que acaba deixando de visitar no domingo o seu idoso. O seu vovô, vovó, sua mãe, enfim. E nós voluntários, quando nos disponibilizamos nessa gratuidade de irmos fazer uma visita voluntária ao idoso, nós vamos causar impacto nessa vida, porque esta pessoa vai se sentir importante. Se sentir importante para alguém, né, provoca o resgate da saúde, né? Ameniza a tristeza, reduz a solidão. Então veja, gente, o principal objetivo do voluntariado é fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu amo essa frase, fazer o bem sem olhar a quem. Outras perguntas chegando aqui. Existem riscos psicológicos no voluntariado, como um burnout ou sobrecarga emocional? Aí eu acredito que seja assim, a pessoa que é tão voluntária, será que ela pode ser afetada pelo burnout? Acredito que não, porque você dá o tempo que você pode. Né? Inclusive, quando você adere a um voluntariado, por exemplo, corporativo, né? Você já negociou aquelas horas ali com aquela instituição. Por exemplo, quando eu faço voluntariado no evento esportivo, como uma Copa do Mundo, né? Existe ali obrigatoriamente uma pausa. O sistema, por exemplo, não deixa você pegar mais escalas, né? Porque tem um momento também para você descansar, para você poder, né, tá ali naquele, como eu posso dizer, naquele momento de relaxamento em que você precisa descansar a sua mente, né? E, gente, só vá aonde a sua mão alcança. Por exemplo, se você acha que ir no asilo
vai te impactar negativamente, porque você não consegue dar conta de ver aquele vovô ou vovó chorando, não vá. Procure uma outra atividade voluntária, procure um outro ramo para você se dedicar. Se você acha que às vezes está no CVV, ouvindo uma pessoa que está tentando suicídio, para você é demais aquilo, é insuportável, é ouvir a dor do outro, faça uma outra coisa. Então, quer dizer, esse burnout ele não existe. Entendeu? Esse estresse por estar fazendo um trabalho voluntário, ele não existe. Sim. Nosso programa é tão maravilhoso, gente, mas não só falta um minutinho, não. Faltam 4 minutinhos. Então, corre aí, passa muito rápido. E vamos ter que convidar o Dr. Ricardo Leão para alongar mais, porque é um tema maravilhoso, viu, doutor Ricardo? Estou muito feliz com a sua presença, com a sua contribuição aqui. E quando o doutor Ricardo fala desse lugar, se a pessoa respeitar os seus limites. Isso todos nós temos nossos limites. Essencial para que não afete a nossa saúde emocional, que é um tema também que está sendo tratado aqui. Trabalho voluntário, benefício com a saúde mental. Então, me fez recordar, eu como voluntária e como psicóloga também, criei numa paróquia um grupo que seria para pessoas idosas. Eu sou especialista também em geriatria, gerontologia pela UERJ, né? E criei uma colcha de retalhos. Até apresentei num congresso em 2016 ou 2017, no congresso na USP de Ribeirão Preto. Mas a colcha de retalhos, o que é? Conduzido por um voluntário, no caso era eu, e aquelas pessoas em círculo contavam um pouco da sua história através de receber um retalho. Então todos os encontros, eram 10 encontros. Ao final, adivinhem vocês aí, que estão ouvindo o programa Viver Bem, adivinhem o que aconteceu no último encontro? Uma colcha de retalhos bem colorida, porque todos escreviam, e aqueles retalhos me eram devolvidos. E havia uma pessoa voluntária também, uma costureira no grupo, ela emendou todos os retalhos coloridos e ficou uma colcha mais linda. Então a oficina colcha de retalho existe, então algo prazeroso. As pessoas normalmente elas se emocionam, não é aquele choro, aquele sofrimento que a gente encontra em asilo, né? Mas sim de histórias de vida. Você se identifica, né, com a história do outro, né? Exatamente. E você vê que às vezes aquela passa que você passa, isso te ajuda você também a ver que você pode ser daquela situação, né? Às vezes o relato do outro te ajuda a se ver ali e ver uma saída também. Então, outra pergunta que chegou aqui da produção: como o trabalho voluntário pode auxiliar na construção de um sentido de vida, especialmente a pacientes que estão em busca de sua realização pessoal? O trabalho voluntário pode auxiliar na construção de um sentido de vida. Quando você abraça uma causa, quando você adere a um propósito, né, isso te dá senso de pertencimento, isso te dá identidade, né? Isso faz com que você seja lembrado pelaquela pessoa que você ajudou, não é? Por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho com pessoas em situação de rua, a pessoa fala assim: poxa, eu ganhei o meu dia, porque todos me ignoraram hoje e você me trouxe o seu sorriso, você me trouxe o seu abraço, não é? Então acho que isso é uma terapia tremenda. Isso ajuda muito a gente, muito mesmo. E essa realização pessoal única e singular, né? Nós encontramos sentido ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido da vida.
Isso é uma frase de Frankl, parafraseei Frankl, mas o programa Viver Bem de Psicologia e Espiritualidade chega ao seu final. Poxa, Eu quero agradecer ao doutor Ricardo. Percebeu que passou. É verdade, doutor Ricardo. Quero agradecer em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, uma rádio que eu amo estar aqui mesmo, e para mim isso aqui não é um trabalho, é uma missão, é algo, é tocar o coração, como muitos dos ouvintes quando me encontram falam, nossa senhora, tocou meu coração, isso me preenche tanto, né? Isso não tem preço, tem valor. Então, doutor Ricardo Leão, tem valor, né, a sua presença aqui, Obrigado. A sua confiança na seriedade do nosso trabalho, e agradeço a Deus por conhecê-lo e agradeço a Deus pelo seu voluntariado. Peço que deixe seu recado, uma mensagem para os nossos ouvintes e também o seu contato. Bem, doutora Sônia, eu que agradeço a você, agradeço a sua equipe que está aqui nos ajudando a fazer esse programa nesse domingo à tarde. Eu espero sinceramente que a nossa troca, que a nossa conversa possa estimular, possa provocar essas pessoas a fazerem algo pela sua sociedade, pelo seu próximo, né? E quem sabe nós poderemos, com nossas ações, mudar o mundo, né? Como eu falei ainda há pouco, parafraseando Mahatma Gandhi, sermos a mudança que nós queremos no mundo, não é? Bem, quem quiser me seguir, a minha rede social é o Instagram, é Ricardo Leão Psi, não é? Eu estou lá, posso responder outras perguntas se alguém tiver interesse, posso dar dicas sobre voluntariado, e nós estamos aí para ajudar. Acho que essa é a nossa missão nesse mundo que Deus nos colocou. Perfeito, e eu tenho também o contato da Clínica Viktor Frankl. Somos uma equipe, um time de 16 profissionais, todos especialistas em logoterapia e análise existencial. Ela funciona aqui no Largo do Machado. Nosso WhatsApp é o 995066463 e o fixo com a secretária Thaís, que nos escuta, ouvinte da rádio também, é o 2135-1804. A minha mensagem é que a Bíblia diz que ajudar o próximo é uma parte muito importante da nossa vida. E, na verdade, gente, é expressar o amor de Deus. E trabalho voluntário é transpirar o amor. E só assim a gente vive bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.